Primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Veremos nessa noite algumas ações tomadas por Paulo diante dos ataques de Satanás. É isso aí, texto pesado, viu? Tema pesado. Que atitudes o apóstolo Paulo tomou para lidar com os ataques que ele recebia continuamente do próprio Satanás. E é o apóstolo Paulo quem fala isso, de que ele era assediado por Satanás, de que Satanás lhe trouxe alguns malefícios. E ele nos presenteia com ações tomadas diante desses males causados pelo diabo, e que eu creio servirão também de instrução para as nossas vidas e edificação para a nossa caminhada. Mas antes é importante a gente contextualizar nossa jornada até aqui. A igreja na cidade de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, em Atos capítulo 17. Um grande avivamento aconteceu ali. Paulo saiu da cidade de Filipos, onde ele foi chicoteado, apanhou severamente, foi injustamente aprisionado. E ao sair da cidade de Filipos, ainda no processo de cicatrização, Paulo chega à cidade de Tessalônica. Ele fica ali 21 dias, 3 semanas pregando o Evangelho. E o Espírito do Senhor realiza um grande avivamento, a ponto de muitos judeus e gentios se converterem. Em 3 semanas, nasce e se desenvolve uma igreja forte na cidade de Tessalônica. Contudo, nem tudo foram flores. Um grupo de judeus, tomado por inveja, subornou alguns bandidos daquela região para acusarem Paulo e Silas injustamente, dizendo que eles estavam anunciando que somente Cristo era Senhor e Rei. E, num certo sentido, eles estavam certos. Eles estavam errados no ponto seguinte: eles estavam estimulando, Paulo e Silas, estimulando os novos convertidos a se insurgirem contra César, o imperador romano. Um grande tumulto se levantou na cidade, a ponto da pessoa que hospedava Paulo em sua casa, chamado Jason, ser quase brutalmente espancado em praça pública. Paulo precisou fugir com Silas. Quando ele foge, ele vai para a cidade de Bereia. E ele continua pregando o Evangelho. Lamentavelmente, esses mesmos judeus da cidade de Tessalônica vão até a cidade de Bereia. E montam outro movimento contra Paulo e Silas. Paulo é obrigado a fugir de Bereia como fugiu de Tessalônica. E ele vai para a cidade de Atenas. Chegando em Atenas, o coração de Paulo está apertado. Está sofrendo por conta dos crentes na cidade de Tessalônica. Gente, quem aqui tem mais de 3 anos de fé? Levanta a mão. Muita gente. Quem aqui tem mais de 10 anos de fé? Levanta a mão. Quem aqui, mesmo tendo mais de 10 anos de fé, ainda acha que tem muito a aprender a respeito das Escrituras? Levanta a mão. Poxa vida. Agora você imagina uma igreja com 21 dias, recebendo a palavra de Paulo. Tinha muito o que aprender. Aí o apóstolo Paulo chega à cidade de Atenas, fica tomado de preocupação com a condição espiritual dos tessalonicenses e envia Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, vá até a cidade de Tessalônica. Eu quero ver como é que estão os tessalonicenses. Estou preocupado com aquele povo, porque eu tinha para onde fugir diante da perseguição dos judeus. Agora, e aquele povo, para onde eles podem fugir, se forem severamente perseguidos pelos judeus? Aí Paulo envia Timóteo para Tessalônica para receber notícias, e fica em Atenas.
Passado um tempo, não sabemos quanto tempo, o jovem pastor Timóteo regressa de Tessalônica e se encontra com Paulo em Atenas, trazendo notícias a respeito da igreja de Tessalônica. Estão entendendo até aqui? É tanto nome: Atenas, Tessalônica. Estamos juntos? Ok? Quando Timóteo regressa de Tessalônica, ele diz: Paulo, você não tem ideia do que eu vi. Os crentes de Tessalônica estão sendo severamente perseguidos pelos judeus, perdendo o trabalho, estão sendo caluniados, difamados, traídos, estão recebendo opressão dos próprios familiares. Contudo, eles possuem uma fé viva. Eles procuram se amar, um dá suporte para o outro. E Paulo, a sua palavra gerou um impacto profundo na vida daqueles crentes. Eles possuem uma viva esperança de eternidade. Eles sabem quem são em Jesus Cristo. Eles sabem o céu que lhes está reservado. E por isso eles enfrentam as dificuldades do dia a dia com a fé operosa, com manifestação mútua de amor e com esperança. Paulo, para você ter uma ideia, os crentes de Tessalônica abandonaram a antiga vida que tinham. Era muito comum no Império Romano do primeiro século a poligamia. Os homens abandonaram a poligamia, o adultério, se tornaram fiéis às suas mulheres. A honestidade passou a marcar os relacionamentos. Eles deixaram os velhos ídolos que serviam o panteão grego para trás. Eles agora são vistos como pequenos cristos naquela cidade, a ponto de as pessoas das cidades vizinhas, ao conviverem com os tessalonicenses, passar não a só a crer no Jesus em que eles creem, mas a viver como eles vivem. Os crentes de Tessalônica se tornaram dignos de serem imitados. Que coisa bonita, né, gente? E aí o apóstolo Paulo escreve o capítulo 2 para dizer, do verso 1 até o verso 11, como ele esteve no meio dos tessalonicenses. Paulo diz que aqueles 21 dias foram um período muito curto, mas marcado por muita intensidade. Paulo trabalhou, Paulo pregou o evangelho, e Paulo desenvolveu um amor por aquele povo que ele não conseguia explicar. Paulo chega a dizer que, como uma mãe que acalenta, cuida, protege, ele amou aqueles tessalonicenses. E como um pai que ensina, ele procurou fazer isso com os tessalonicenses. Ele nutria um grande amor pelos tessalonicenses. E agora, no capítulo 2, versículo 17 em diante, Paulo fala dos seus sentimentos. E fala do seu interesse em visitar os crentes em Tessalônica. E Paulo traz um dado muito importante: o agir de Satanás contra a obra de Deus e contra a vida do próprio Paulo. Paulo, no capítulo 2, verso 17, diz: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Note a linguagem amorosa de Paulo. Vocês estão longe dos meus olhos, mas estão perto do meu coração. Parece até um clichê, né? Longe dos olhos e perto do coração. Paulo está dizendo: eu quero manifestar aqui a vocês a minha palavra e o meu compromisso, de que eu nutro um desejo muito grande de vê-los. E no verso 18 ele segue essa linha de raciocínio. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Agora olha só a afirmação que Paulo traz. Porém, Satanás
nos barrou o caminho. Eu quis visitar vocês mais de uma vez, mas Satanás barrou o caminho. O que essa expressão significa, gente? Paulo não especifica aqui como foi essa ação satânica a ponto de lhe barrar o caminho. Paulo não nos oferece discernimento, orientação de como ele teve discernimento para entender que era Satanás montando uma muralha entre ele e os tessalonicenses. Eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que o apóstolo Paulo via na perseguição que os judeus levantavam contra ele como um agir satânico. Porque Paulo não podia voltar para Tessalônica, porque ele sabia que ele estava jurado de morte ali. E jurado de morte pelos judeus, que também crucificaram Cristo Jesus. Ele fala sobre isso no capítulo 2, se você observar, o versículo 14, ele vai dizer: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo, porque também vocês, da parte de seus patrícios, vocês sofreram, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, olha aqui agora o pronome, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem, é o apóstolo Paulo quem está dizendo, de falar aos gentios para que estes sejam salvos. O que Paulo está dizendo é, os judeus se tornaram uma pedra no sapato dele, tão incômoda, que Paulo olhava para eles, e o que Paulo enxergava era um agir de Satanás, lhe barrando o caminho para que ele pregasse o evangelho aos gentios, a fim dos gentios serem salvos. Por que Paulo não está irado contra os judeus? Por que Paulo não está com ódio dos adversários? Por que Paulo não está alimentando amargura contra aqueles que se levantaram como seus inimigos? Pelo simples fato de que Paulo compreendia que por detrás das ações malditas de pessoas está o adversário das nossas almas. Isso é um jeito pesado da gente compreender a vida, mas é um jeito bíblico. Ao escrever a carta aos Efésios, o mesmo Paulo diz que as pessoas que não estão em Cristo Jesus são servas de Satanás. Em Efésios 2, Paulo nos diz que Deus nos libertou do império das trevas, Deus nos libertou do príncipe da potestade do ar, que é o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Tem uma música sertaneja clássica, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Já ouviu essa? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Esse trecho da música traz a nós uma verdade bíblica profunda. Paulo enxergava no obstáculo que os judeus levantaram contra ele uma ação satânica, a ponto de causar muitos danos, muitos prejuízos aos seus planos. Aí Paulo segue no verso 19 dizendo: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu quero que vocês entendam o quanto eu estou sofrendo. Quem é a minha alegria em Cristo Jesus? Quem é a minha coroa? Quem é que me faz feliz? É estar com meus irmãos em Cristo, é ver aquelas pessoas que através da minha instrumentalidade vieram à fé para a salvação. O meu maior desejo é estar com vocês. E o fato de Satanás lhe barrar o caminho trouxe a Paulo um incômodo muito grande, gerou nele uma tristeza profunda. E o que Paulo fez?
para lidar com essa ação satânica em sua vida? A resposta está no capítulo 3, a partir do verso 1. O verso 1 começa: por isso, diante de Satanás ter lhe barrado o caminho, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Paulo está dizendo: sofrendo por vocês, eu fiquei tão ansioso, que eu vi a necessidade de ficar sozinho na cidade de Atenas, ainda com o corpo ferido pelas chicotadas que eu tomei da cidade de Filipos, e enviar o jovem pastor Timóteo até vocês, para saber como é que vocês estavam, porque eu estava preocupado com vocês, porque eu achei que diante da intensidade das provações, vocês podiam abandonar a fé, vocês podiam deixar de caminhar em confiança em Jesus Cristo. Eu achei extremamente necessário mandar o meu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, consagrado ao Evangelho, a fim de ajudar vocês, fortalecer vocês, animar vocês, consolar vocês, instruir vocês. Note, gente, que Paulo não monta um cerco de Jericó, vamos repreender o diabo, vamos jogar sal grosso, vamos decretar, eu decreto. Paulo não chama um profeta, uma profetisa, para abrir gaveta, tirar os demônios territoriais, tirar demônio da gaveta, demônio debaixo da cama. Paulo não chama ninguém para ungí-lo, para exorcizá-lo. Não. Diante do ataque satânico, Paulo faz uso de algo que Deus concedeu a todos nós. Paulo utiliza o bom senso. Eu e Silas não podemos voltar para Tessalônica, porque eles nos conhecem, mas eles não conhecem Timóteo. Timóteo não estava com a gente, então eu vou mandar Timóteo para ele consolar, instruir, fortalecer. O bom senso, raciocínio lógico, planejamento básico. Se não dá para ir por esse caminho, eu vou esperar. Se esperar não é o único caminho, eu vou adotar essa estratégia, se essa estratégia for lícita. Se mesmo adotando essa estratégia, as portas permanecerem fechadas, eu vou entender que por trás de Satanás, foi Deus em sua soberania, que eu não compreendo, que barrou o caminho e fechou as portas, e vou descansar meu coração. Esse foi o método do apóstolo Paulo, e esse é o método que nós devemos utilizar em nosso dia a dia, porque nós vivemos hoje num contexto, e eu gosto muito de ir ao Morro da Capuava, e não é só para orar não, eu acho um lugar tão gostoso de estar ali, mas assim, tem horas que eu fico incomodado, é tanto gritaria, eu repreendo, eu decreto, demônio sai daqui, demônio sai dali, e aí tem pessoas orando por outras pessoas, né? Pessoas orando por outras pessoas, eu repreendo o espírito da doença na vida dessa pessoa, eu repreendo o espírito do câncer, eu repreendo o espírito do espirro, eu repreendo o espírito da depressão, eu repreendo o espírito da tosse que não acaba, eu repreendo o espírito da rinite, meu Deus do céu, é tanto espírito. Gente, a gente não pode dar a Satanás tanto poder assim. A gente tem que entender que Satanás só pode ir até onde o Senhor dele, que é nosso Deus, permite. E a gente tem que compreender que Satanás, não somente, mas com muita frequência, ele utiliza pessoas para nos prejudicar, para nos entristecer, para nos abalar, para nos deprimir, para nos frustrar. Agora é importante a gente ter a compreensão de Paulo, enxergando que essas pessoas que se levantam ocasionalmente, nós não podemos recebê-las em nosso coração como inimigas. Não podemos. Nós precisamos enxergar que por trás dessas pessoas está o Senhor delas.
E quando nós enxergamos que essas pessoas são cativas de um império maldito, nós começamos a olhar para elas com compaixão. Nós começamos a desenvolver a condição de não só olhar para elas com compaixão, mas de orar por elas. Quando você compreende isso, a ordem de Jesus se torna mais fácil. Orai pelos que vos perseguem. Orai pelos inimigos de vocês. Quando a gente entende que por detrás dos nossos inimigos está o inimigo mor, que escravizou aquelas pessoas que nos fazem mal, além de desenvolvermos compaixão, nós passamos a ter condições de orar por aquelas pessoas, para que elas sejam libertas pelo poder que há em Jesus Cristo. Entenderam? Paulo segue no capítulo 3, dizendo mais, versículo 4: Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Estando aí com vocês naqueles 21 dias, eu disse: olha, gente, o diabo vai tentar vocês, vocês serão provados, vocês serão passados pelo fogo como o ouro é passado a fim de ser purificado, aguentem firmes. Qual foi a síntese da pregação de Paulo? Deixa marcado em 1 Tessalonicenses e volte rapidamente para Atos capítulo 14. Vá lá em Atos capítulo 14, por favor. Um texto muito claro, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Assim que Paulo termina a sua viagem missionária, ele volta visitando as igrejas que havia plantado, e no versículo 22 de Atos 14, Lucas, o escritor de Atos, diz que Paulo, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e olha essa expressão, Paulo mostrava que, através de muitas tribulações, nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. Paulo ensinou isso. Através de muitas tribulações, importa entrarmos no reino de Deus. E é isso que Paulo traz à memória agora aos Tessalonicenses. Eu falei isso com vocês. A vida não é um mar de rosas. Nos convertermos a Cristo traz muitos benefícios, é claro que traz, mas também traz muitos outros malefícios. A fé em Cristo não é algo simples, porque nós passamos a remar contra a maré de um mundo que jaz no maligno. Nós começamos a enxergar ações que antes considerávamos normal, como algo que ofende a santidade de Deus e que agora nos traz náusea. E as pessoas com quem antes vivíamos nesses relacionamentos de morte, ao nos verem virar as costas àquilo, podem se levantar inclusive contra nós. Você me considera alguém mais sujo que você, seu crente? Só porque você agora se tornou crentinho, você está achando que eu sou imundo? E de modo sem aquela pessoa compreender, porque existe um adversário maior por trás dela. Ela pode se levantar como nossa adversária. Paulo explicou isso. E mais uma vez ele enfatiza, foi por isso que eu enviei Timóteo, para que o nosso trabalho não fosse inútil, para que vocês não regredissem na fé. E aí no verso 6, Paulo diz, o que aconteceu quando Timóteo voltou? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos,
Por isso nós ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Paulo disse, quando Timóteo chegou, gente, é como se eu recobrasse o ânimo. Aquela tristeza, aquela ansiedade foi embora. Aquela preocupação deu lugar ao regozijo, à alegria em Cristo. Quando Timóteo falou que vocês estão firmes no amor, perseverantes na fé, olhando para a esperança em Cristo Jesus e suportando as provações, se lembrando da palavra que eu disse a vocês, de que a gente enfrentaria provações até a chegada do reino. Quando Timóteo trouxe essas notícias, de que vocês também estavam com saudade da gente, como a gente está com saudade de vocês, eu recobrei o ânimo. É isso que a expressão do verso 8 significa, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Fiquei vivo de novo. Meu ânimo foi erguido ao saber da fé e do compromisso de vocês. Que coisa bonita, né, gente? E aqui eu quero trazer um desafio a você. Se você nunca discipulou alguém, se você nunca viu alguém crescer em Cristo, você está perdendo o melhor dessa vida. Jesus deu uma ordem, só uma ordem, a cada um de nós. Indo, portanto, fazei discípulos. Quando nós não estamos ajudando pessoas menos maduras na fé, a amadurecerem na fé, através de um relacionamento regular, onde a Bíblia é aberta, nós estamos desobedecendo a ordem do rei. Mas esqueça de lado a palavra desobediência, que é realidade. O que eu quero desafiar você é, não abra mão de ver sua vida sendo usada na conversão de outra pessoa e em seu crescimento na fé. Se você perceber que Deus está usando a sua vida para se aproximar de outra pessoa, e aquela pessoa se abrir para ouvir o evangelho dos seus lábios, porque viu autoridade e amor em sua vida, acompanhe aquela pessoa em sua jornada de amadurecimento. Você experimentará uma das maiores felicidades que Deus concedeu ao ser humano. É o que Paulo disse, Deus me levantou, eu vivi de novo, quando eu soube que vocês estão firmes no Senhor. E aí Paulo agora vai orar. Isso nos mostra como a oração é importante, diante dos ataques de Satanás, diante das perseguições das pessoas contra nós. Paulo ora, agradecendo o regresso de Timóteo e as notícias trazidas por Timóteo, e Paulo diz, pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Como é que eu posso orar por vocês? Estando tão feliz pelo modo como vocês têm se mantido fiéis a Deus diante das perseguições, amando-se mutuamente e esperando o retorno de Cristo, que alegria, que oração eu posso fazer? Aí Paulo responde, em primeiro lugar, no verso 10, nós oramos noite e dia, com o máximo empenho. Ele persevera na oração, para que a gente possa ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Ainda que Satanás nos barre o caminho inúmeras vezes, e ainda que nós tenhamos a compreensão de que por trás de Satanás há a soberania de Deus e que o diabo só pode ir aonde Deus permite, Paulo diz, a minha oração incessante é aquela insistência saudável. Deus, eu quero ver esse povo de novo. Deus, eu quero ter comunhão com os meus irmãos na fé. Eu sei que há dons que o Senhor me concedeu que eu posso compartilhar a eles para que eles cresçam. E há dons deles que podem me abençoar. Deus, eu quero. É aquela insistência benéfica, é aquela perseverança em oração,
pedi, batei, buscai, pedi, batei, buscai. Aí Paulo, em segundo lugar, nos mostra no verso 11, que ele também ora ao próprio Deus, que o próprio Deus, o nosso Pai, e ele também ora a Jesus, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Aqui Paulo se submete verdadeiramente à soberania de Deus. Note que Paulo entende que Satanás está lhe barrando o caminho, mas Paulo entende que por detrás de Satanás há a soberania de Deus. E Paulo recorre à soberania desse Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus, abra portas, porque nenhum intento maligno pode prevalecer se Deus o Pai e Deus o Filho assim determinar. Até o diabo é o diabo de Deus, e o diabo não pode ir aonde Deus não permite que ele vá. Que consolo isso é para as nossas vidas. Que estímulo esse ensino de Paulo traz para as nossas orações. Saber que os nossos inimigos não podem nos prejudicar além dos desígnios de Deus. Saber que o diabo não pode nos fazer mal além da vontade de Deus. E de que nós, com ousadia e intimidade, podemos ir até o trono de graça, onde Jesus Cristo está assentado, e recorrer ao nosso Deus como Pai, pedindo sua ajuda, alívio e portas abertas. Que consolo é para cada um de nós. Aí Paulo caminha para o final, dizendo que em terceiro lugar, ele ora ao Senhor, para que faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o amor dele por aqueles crentes, a fim de que o coração dos crentes seja fortalecido em santidade e isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Olha a oração de Paulo. Os crentes de Tessalônica tinham uma fé operosa, procuravam se amar diante de severas provações e nutriam uma poderosa esperança do retorno de Jesus. Você fala, que turminha boa, né? Mas Paulo diz, ainda tem espaço para crescer. Lembra da pergunta que eu fiz? Quem aqui tem mais de 10 anos de conversão? Quem aqui ainda acha que tem muito que crescer? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem aqui acha que tem muito a crescer? Gente, tem muito ainda a crescer. E Paulo ora por isso. Que vocês cresçam mais em intimidade com Deus. Que vocês cresçam mais em amor uns pelos outros. Que vocês cresçam mais na compreensão da vida eterna, reservada por Deus àqueles que creem. Que vocês se deleitem na esperança de ressurreição dentre os mortos, habitando no novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais a mancha do pecado, a presença da morte. Eu oro por isso. Então, como Paulo lida com os ataques satânicos tão frequentes em sua vida? E não tenham dúvidas, presentes na nossa vida também. Em primeiro lugar, Paulo usa o bom senso. Quais são as portas abertas? Que estratégias eu posso utilizar? Em segundo lugar, Paulo ora a Deus o Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo está presente, tá? Porque é o Espírito Santo que habita em nós, que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis até o trono de graça, onde o Pai está sentado e Cristo media por nós. O que mais Paulo faz? Paulo compartilha o seu amor por aquele povo, seu desejo de servir pessoas, seu desejo de ser abençoado por pessoas. Sabe como a gente lida com os ataques satânicos dia após dia? Vivendo juntos. Porque os conselhos mútuos, pautados na palavra, podem abrir a nossa mente para agir com bom senso. Algumas pessoas se levantaram como nossas inimigas, e nós estamos pé da vida, com sangue nos olhos, querendo fazer o mal a todo custo àquela pessoa que nos prejudicou. Aí você está presente num culto,
e escuta uma palavra dessa, você diz, opa, aquela pessoa não é minha inimiga, ela pode achar que é. Por trás dela, sim, é que está o meu inimigo. O meu inimigo é que é o senhor dela e que a escravizou e usa essa pessoa para me destruir. O mesmo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Aí você frequenta um pequeno grupo, e naquele dia você chegou mal. Você está com problemas em casa, você está com problemas no trabalho, você está com problemas financeiros, você está com problemas na saúde, tanta coisa acontecendo. Cânticos foram ministrados, a palavra foi exposta. Aí depois tem aquele momento ali de coffee break, um lanchinho, comer um bolo, tomar um chazinho, um refrigerante, e você se aproxima de alguém. A amizade vai nascendo à medida em que os relacionamentos vão se tornando frequentes. E num determinado momento você nota a necessidade de desabafar, de compartilhar. E aí Deus faz uso de uma palavra de sabedoria dita por um irmão em Cristo para ajudar você. De repente aquela pessoa ora por sua vida, se torna um parceiro de oração, e aquilo vai te fortalecendo dia após dia para a jornada. Paulo vivia relacionamentos, Paulo orava, Paulo entendia que ele não possuía inimigos, além de Satanás, que era quem escravizava e usava pessoas para lhe perseguir. Paulo fazia uso do bom senso, Paulo orava aguardando em Deus portas abertas, mas caso as portas permanecessem fechadas, Paulo descansava, sabendo que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum dos desígnios de Deus pode ser frustrado. Amém?